Hoje estou começando aqui logo com uma pergunta. Qual é o papel dos pais na educação? Tá. Não só dos pais, né? Qual é o papel da escola? O que a gente percebe hoje? A escola não está com um papel bem definido, os pais também não estão e os alunos, esses então a gente nem fala, né? Porque aí não está mesmo. Qual que é o grande problema que a gente está tendo hoje? Ai, o celular na escola está atrapalhando a aula, meu Deus do céu, que horror. Tá, e como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos fazer uma lei para proibir o celular na escola. Eu já tenho um vídeo aqui que eu inclusive recomendo que vocês vejam que diz que isso não é o ideal. Bom, mas qual que é o grande problema disso tudo? É o papel real da escola hoje. Hoje a gente tem uma escola que mais faz papel de mãe e pai do que de escola realmente. Quando a gente fala em proibir o celular na sala de aula, a gente esquece da responsabilidade de pai e mãe. Isso não deveria haver uma lei para proibir o celular na escola. Pô, aonde já se viu um negócio desse? Como é que você cria um cidadão quando você faz uma lei que proíbe ele de fazer alguma coisa? A gente sabe que proibiu vai por lá mesmo, né? E se não tiver quem vigie, porque toda lei tem que ter alguém para vigiar. Se não tiver quem vigie, aí que a coisa bagunça de vez. Então, qual é a coisa certa a se fazer? É desenhar direitinho o papel de cada um. E qual é o papel de cada um? Papel do pai e mãe. Ensinar o filhinho em casa a ser cidadão, a ter respeito e ter educação. Simples assim. Qual é o papel da escola? Reforçar o que o papai ensinou em casa e transmitir conhecimento. A gente não pode passar para a escola essa responsabilidade de tirar as crianças das telas. Crianças e adolescentes, né? Por quê? Porque essa responsabilidade é única e exclusiva dos pais. Se as crianças hoje, e olha, outro dia eu conversando disso com as pessoas aí, elas falaram, Mas as crianças estão viciadas. E por que as crianças estão viciadas? Porque quando papai e mamãe tinham que puxar pela orelha e falar, não vai ficar no telefone, papai e mamãe não fez isso. Então chega uma hora que o pai e a mãe têm que responsabilizar-se pelos atos do filhinho. Tem que tomar providência para que isso não aconteça. A gente não pode jogar isso para cima de uma lei ou para cima da escola, até porque é aquilo que eu já falei, né? A lei a gente sabe que se não tiver quem controle, não vai resolver mesmo. A gente hoje tem problemas em sala de aula de professor abusivo que grita, que ofende, que agride. E o celular pode também ser uma arma boa contra isso. Por quê? Porque o aluno vendo isso, ele vai gravar e vai mostrar para o pai e a mãe o que está acontecendo na sala de aula. Óbvio que os professores acham que isso não é certo. Mas, gente, isso acontece e muito. E, isso falado por professores mesmo, não é só aluno que fala, hein? Porque tem muitos professores que intimidam outros professores. Então, a gente não pode esquecer que o professor é um ser humano. Ou seja, ele não é Deus que está ali. Então, se o filho encher o saco, vai chegar uma hora que ele vai perder a paciência realmente. E aí ele pode realmente passar do limite. Óbvio que se ele for um profissional de excelência Disney, como eu falo aqui, ele não vai poder fazer isso. Mas a gente não pode esquecer que os pais têm papel fundamental nessa história do celular na escola. Não adianta eu proibir na escola, se ele vai bater o meio-dia, saiu, foi para casa, ele vai pegar o telefone e vai ficar o resto do dia no telefone. Então concorda? Que medida paliativa é essa que não vai resolver nada? A gente está proibindo o celular só para a criança prestar atenção na aula? Será que a gente não tem como professor como deixar a aula mais dinâmica e trazer a atenção desse aluno? Porque olha, gente, eu vejo o discurso de alguns professores que eu falo, porra, mas nem eu, que sou mais velha, teria saco de assistir uma aula dessa. Então a gente tem que ver que todos os papéis têm que se redesenhar. Então, vamos redesenhar o papel do professor. Ele vai dar uma aula melhor do que ele estava dando, ele vai dar uma aula que seja mais atrativa, ele vai prestar atenção naquele aluno que ele tem na sala de aula. Ele vai saber o nome daquele aluno que ele tem na sala de aula. Mas é impossível isso, com o tanto de alunos que a gente tem em sala de aula. Gente, no meu primeiro livro eu já falava isso, 1900 e Guaraná com rolho, hein? O tanto de aluno que a gente devia ter em sala de aula. Hoje a gente tem sala lotada? Tem. E tá errado, tem que mudar. Então tá errado, tem que rever um monte de coisa. Então, o professor vai prestar atenção naquele aluno, vai dar uma aula melhor. O pai em casa vai ensinar aquele aluno a ter educação, a assistir a aula, a entender que ele precisa, ainda que ele queira ser influencer quando ficar mais velho. Porque ele pode dizer, a criança tá com essa desculpa agora, né? Porque eu vou ser blogueiro quando eu crescer. Tudo bem, você pode ser, mas precisa saber falar, né?
precisa saber escrever, precisa saber fazer conta para não fazer papel de bobo na mão dos outros. Então, tudo isso o pai tem que usar para poder ensinar o filho. Ou seja, ele necessita aprender. E é isso que o pai tem que pôr na cabeça dos filhos. Outro dia me fizeram uma comparação de porque nas escolas do Japão, falei, meu querido, não compara a escola do Japão com a escola brasileira. Porque a família brasileira é 100% diferente da família japonesa. Então, não tem como comparar. Então, quando a gente desenhar direitinho o papel da escola, que é transmitir conhecimento e reforçar o que vem de casa, papel do pai, que é ensinar educação, bons modos, bem como a necessidade daquele aluno estudar, e do professor, que vai dar aquela aula legal que todo mundo vai querer prestar atenção, respeitando o aluno para que ele também o respeite. É uma questão de respeito mútuo aí de todos, da escola, dos pais, dos professores, dos alunos. Quando a gente conseguir isso, a gente realmente vai ter uma escola segura. Enquanto a gente não conseguir, pode bloquear o celular, tirar o celular, porque o bullying vai continuar existindo, até porque a criançada fica na escola um período do dia, não é o dia inteiro, né? Cyberbullying tá rolando por aí, tudo bem. A escola já tinha obrigação milhões de anos atrás de tomar providência quanto a isso, tanto que tem um projeto que ela deveria ter e não tem. A maioria não tem projeto anti-bullying. Então a gente tem que saber que muitas ações têm que ser tomadas. Mas a principal delas, desenhar exatamente os papéis. O papel do pai, o papel do professor, o papel do aluno e o papel da escola. Enquanto isso não for feito, vai continuar na bagunça que tá. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês parem um pouquinho para assistir esse vídeo, façam a reflexão. Se gostaram do conteúdo, compartilhem para o canal crescer, porque aí a gente vai fazendo mais vídeos. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que pode até virar um próximo vídeo. Até a próxima!